O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, é terça-feira e é com muito fervor que nós nos reunimos aqui diante do Senhor Jesus, que quis, por um desejo pessoal, ressuscitar carregando as chagas de amor. Ressuscitar trazendo no seu corpo glorioso, para que jamais pudéssemos esquecer onde ele esteve por amor. E nós, adorando as chagas de Jesus, rezando e clamando as chagas de Jesus, nós colocamos o mundo inteiro na sua infinita misericórdia. Porque foi onde foi e recebeu as chagas, porque queria e quer redimir a humanidade. É por isso que fiéis de todo o Brasil, seja através do 41 3221 6060, pedem orações. É por isso que as pessoas vêm de outras localidades, no momento para pedir, às vezes de forma angustiada, com suas enfermidades físicas, mas com suas enfermidades emocionais, pedir a Jesus uma gota do seu sangue, Senhor. Como ele disse ao centurião, como disse o centurião: se disseres uma palavra, o meu servo em casa ficará curado. Se uma palavra do Senhor podia curar, quanto mais uma gota do sangue que brota das santas chagas de Jesus pode nos transformar. E hoje, nesta terça-feira, nós estamos diante de uma solenidade, na verdade, festa, na dedicação da Basílica de Latrão. Basílica de Latrão, que é na verdade Basílica Papal, mas é a Catedral do Papa.
onde eu já tive a graça de poder presidir uma missa neste altar. Uma catedral onde o bispo de Roma celebra a unidade da igreja. Esta unidade tão importante nos dias de hoje. Unidade na diversidade. Comunhão mesmo com pensamentos diversos. Comunhão do Espírito Santo. Essa unidade da igreja que somos chamados a ter como povo de Deus. Celebrar a dedicação da Basílica de Latrão é celebrar este novo templo que ergue. Não mais o templo de Jerusalém, este foi de fato destruído. Este de fato, nos anos 70, a mando do Império Romano, foi destruído e não ficou pedra sobre pedra, como havia profetizado nosso Senhor. Ai de ti, Jerusalém. Mas é um novo templo que não é a igreja de Latrão, por incrível que pareça. Um novo templo que não é esta igreja, mas aquilo que por essencial é o corpo glorioso do Cristo. Este é o verdadeiro templo, que jamais será destruído. Este é o verdadeiro templo, o corpo glorioso de nosso Senhor, que dá sentido a essa estrutura, que dá sentido a este lugar. É isso que o Evangelho vai dizer, quando nosso Senhor rapidamente diz: destruí este templo e em 3 dias levantarei. Foi difícil para eles entenderem. O templo de Jerusalém, a mando do rei Herodes o Grande, uma réplica do primeiro, demorou 46 anos. Era difícil para eles entenderem como em 3 dias Jesus, estaria ele falando que chamaria os anjos do céu? Estaria ele falando que viriam milícias celestes para trabalhar? Não. Ele falava do seu corpo. Ele falava do grande templo que é a sua ressurreição. E se aqui nos reunimos, meus irmãos, se aqui estamos, e com milhares e milhares de pessoas que estão nos acompanhando, tudo tem a ver com o Senhor das Santas Chagas. Olhar o Cristo, o verdadeiro templo, que jamais irá desmoronar, requer de nós zelo. Como disse o Senhor: o zelo por tua casa me consumirá. É claro que devemos ter zelo com essa estrutura, porque é um lugar santo. É claro que devemos ter zelo, porque é a nossa identidade. Mas maior zelo é por Jesus Cristo. Maior empenho é por Cristo verdadeiramente ressuscitado. Filhos queridos, esta é a liturgia de hoje. Mas eu quero aproveitar um momento único que Deus nos dá. São pequenos detalhes de Deus. E gostaria de convidar o Padre Fábio Vieira, por favor, só para entender. Ele é pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Ladário, Mato Grosso do Sul, Diocese de Corumbá. Padre Fábio foi incumbido pelo Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para ser
o portador do processo do milagre da beatificação do venerável Carlo Acutis. Todos conhecem. Em Assis, na Itália. Por quê? Ele vai explicar o que tem a ver o Mato Grosso do Sul com a Itália. Padre Fábio morou temporariamente com a família do adolescente para auxiliar no processo de beatificação e atualmente está ligado à Associação Carlo Acutis. Por isso, ele inclusive lançou um livro. Ele não pediu que eu falasse, pela Quadrante, Foi Carlo, relatos desconhecidos de um milenal que se tornou santo, que depois quem gosta de ler poderá obter e ler também. Padre, partilhe a sua experiência com este venerável santo, tão recente, tão jovem e tão edificante. Muito obrigado, Padre Reginaldo, a todos que estão nos acompanhando pela TV Evangelizar, vocês aqui nesse momento. Realmente Deus faz umas coisas na vida da gente que a gente não espera. E ter vivido o ano de 2020 na casa do Carlo, o dia a dia da sua família, foi para mim uma grande graça, porque eu fui para Assis com um intuito, a pedido da própria mãe, porque eu já conheço há uns 8 anos, ainda quando o processo do Carlo estava em Milão, ainda era servo de Deus, e eu fui tirar um ano sabático para atender lá no santuário, onde está o corpo do Carlo, santuário della Espoliazione, né, do despojamento, e aconteceu a pandemia, tudo isso que ainda a gente está vivendo, e como eu pude colher tantas coisas interessantes, porque eu fui para fazer um silêncio, ajudando lá, logicamente, e de repente Deus e o próprio Carlo quis outra coisa, porque aí foi que nós dissemos, foi Carlo. E foi num dia desses, no almoço, depois da Santa Missa, lá na casa do Carlo, que a gente começou a conversar assim: Dona Antônia, a senhora prestou atenção que a Itália toda, o mundo todo ficou sem missa, mas a família do Carlo não ficou sem, porque ele levou um padre lá do Brasil, lá do Pantanal, dentro da casa dele, e não deixou a família ficar sem a Eucaristia. E por que isso? Porque Carlo era apaixonado pela Eucaristia. Carlo fez a primeira comunhão aos 7 anos de idade, e naquele dia ele disse que nunca mais faltaria a Santa Missa, e que Jesus seria o seu projeto de vida. Quantos de nós não temos projeto de vida? Aí uma criança de 7 anos diz que o seu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Desde cedo, Carlo transforma a família, porque era uma família católica, embora não praticante. Eu costumo sempre dizer que tem aquela frase, né, que a gente sempre usa, que santo de casa não faz milagre. Carlo fez milagre primeiro em casa. Até Dona Antônia, sua mãe, disse que realmente ela foi agraciada com o primeiro milagre, porque a Dona Antônia não podia ter mais filhos, Carlo era filho único. E 4 anos depois da morte dele, ela ficou grávida, aos 43 anos, de gêmeos, Francesca e Michele. Tem 11 anos hoje, são uma bênção, né? Quando eu rezava a missa todo dia, a primeira parte da homilia quem fazia era o Michele, a vida dos santos, apaixonado pela vida dos santos. Mas Carlo era realmente singular, único. A avó do Carlo sempre dizia, Carlo era leggero e solare, leve e brilhante. Não só pela sua beleza física, porque Carlo era muito belo fisicamente, mas pela beleza da santidade que transcendia, né? Então Carlo acolheu o extraordinário de Deus na sua vida, sem deixar de ser o jovem que era, a criança que foi, morre de uma leucemia fulminante, né? É internado na segunda, quinta-feira já morre, mas nos deixa um grande legado. E quando nós somos apaixonados por uma coisa, nós queremos que as pessoas também se apaixonem e amem. E o amor do Carlo era a Eucaristia. É tanto que Carlo é candidato a patrono da internet. Por quê? Qual era o seu momento preferido? Era estar com o notebook dele conectado à internet. Fazendo o quê? Carlo pesquisou e fez uma amostra dos milagres eucarísticos pelo mundo. Quase 200 milagres eucarísticos, Carlo, nos seus momentos de lazer, pesquisou. Nem eu como padre sabia, padre, que tinha tanto milagre eucarístico, mal sabia eu que tinha o de Lantiano somente.
Carlos achou milagre até no Egito. E está disponível para quem quiser reproduzir no site da associação. Então, o seu amor era tão grande pela Eucaristia que ele pensou assim: quero que as pessoas também amem a Eucaristia como eu, porque a Eucaristia é para mim a minha autoestrada para o céu. A autoestrada na Itália, as vias mais rápidas, mais velozes para chegar no céu, era a Eucaristia. E paralelo a isso, o amor a Nossa Senhora, onde ele disse que Nossa Senhora era a única mulher da minha vida, é a única mulher da minha vida. Nós temos a via mais rápida, que é a Eucaristia, mas também tem uma escada para chegar no céu, o Santo Terço. Carlos rezava o terço todo dia, o Santo Rosário todo dia, e tudo isso pela sua devoção bonita a Nossa Senhora de Fátima. Naquele momento da aparição, que Nossa Senhora, que Lúcia pergunta a Nossa Senhora se Jacinta e Francisco iriam para o céu. Aí Nossa Senhora diz que Jacinta sim, mas Francisco teria que rezar ainda mais tantos terços. Dona Antônia disse que Carlos ficou apavorado: se o Francisco para ir para o céu vai ter que rezar, eu tenho que dobrar a meta, né? E então ele disse que o Santo Terço era a escada para o céu. Em síntese, gente, o que Carlos fez de tão extraordinário para ser santo? Daqui a pouco falta só um milagre para a sua canonização. Eu sempre digo, Carlos foi católico de verdade, porque o caminho de santidade a igreja nos apresenta. A gente tem que derrubar um pouco essa ideia caricata de que santo é privilégio de um ou de outro somente, aquela coisa estratosférica. Não, é um chamado que Deus faz para mim, para você, para cada um aqui. É que a gente não tem a coragem de corresponder com esse chamado. Eu não preciso deixar ser o que eu sou, mas eu tenho que potencializar o que eu sou, sobretudo nos dons que Deus me concedeu. E Carlos fez isso de uma forma muito serena, muito tranquila. Não deixou de ser jovem, não deixou de ser a criança. Mas por quê? Porque ele tinha uma meta. E qual era a meta? O infinito. E o infinito é Deus. Carlos dizia assim: nós nascemos todos originais, mas muitos morrem fotocópias. E se nós pararmos para pensar, é assim mesmo. O que ele quis dizer com isso? Que nós abandonamos muitas vezes o essencial e ficamos com as coisas periféricas da vida. Vamos nos permitindo a nos adulterarmos daquilo pelo qual nós somos criados. Carlos não sabia o que queria. Das poucas vezes que o pai do Carlos falava em público, na época da beatificação, eu fiz até questão de não, hoje eu quero ver o André falando. Ele disse uma coisa muito interessante: o meu filho nunca foi ambíguo, ele sempre soube o que queria, e tudo o que fez, sempre fez bem feito, porque fazia tudo sempre com os olhos voltados para Deus. Eu falava muito com Dona Antônia, a gente dizia que Carlos já estava no céu, ele estava aqui só brincando, né, com a gente. Bom, eu teria tantas coisas para falar para vocês dessa experiência rica que foi viver com a família dele. Por isso que eu fui provocado a narrar numa linguagem assim bem coloquial o que eu vivi, né, com esse livro Foi Caro. Falo de cada um da família, uma experiência minha muito, muito legal. Mas eu quero concluir esse momento, já que eu estou aqui e onde eu estou indo, eu estou deixando uma pequena relíquia. Eu quero entregar nas mãos do Padre Reginaldo, aqui para ele, para o santuário. Das muitas vezes que eu ia sempre ao túmulo do Carlos em Assis com a mãe, a gente sempre levava flores, e tinha sempre muitas flores. Nós fomos percebendo, cada ano que ia lá, Dona Antônia, as pétalas do túmulo do Carlos, quando caem das flores, elas não murcham. E realmente, aí nós começamos a juntar essas pétalas. Eu trouxe bastante, e essas pétalas não murcham, padre. Tem umas que chegam até orvalhar. E muita gente, a gente começou a mandar as pétalas para o pessoal, como relíquia, muita gente no Brasil. Agora não tem mais, porque já foi transladado o corpo, já foi exumado, está lá no santuário. Mas eu ainda tenho algumas, e onde eu estou indo, estou deixando. Eu quero deixar uma pétala dessas do túmulo do Carlos com o padre. Essa aqui tem 5 anos. Essa pétala tem 5 anos. Tá, padre? Vai ficar aqui com o Senhor. E essa outra relíquia, assim que o Carlos foi exumado, Dona Antônia cobriu com um manto, com um lençol, e depois fez essas outras relíquias de 3º grau. As de 1º grau ainda não estão sendo concedidas, mas quando conceder, com certeza eu vou trazer uma para o santuário. Mas, padre, o senhor vai ter essa relíquia, e o senhor vai ter a pétala, que não murcha, do túmulo do Carlos. A presença do Beato Carlos Acutis aqui também no santuário, que sirva de exemplo para toda a juventude, o nosso Beato Carlos, porque a meta é Deus sempre.
mas os santos intercedem e com a sua vida e com o seu testemunho tenho certeza que a gente vai poder aprender muito e abraçar esse caminho de santidade. Eu agradeço muito, Padre, porque nós estamos trazendo várias relíquias de primeiro grau, de segundo grau, porque este santuário é um lugar de grande visitação e muito próximo, é uma questão só agora de pós-pandemia, nós vamos construir para visitação um relicário para visitação pública das pessoas que acorrerem a este santuário para exatamente vendo a relíquia dos santos se sentirem motivados a serem santos. Então nós acolhemos com grande carinho esse presente para a obra Evangelizar é Preciso e o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Muito obrigado. O senhor terá de primeiro grau também. Fala mais alto que eu quero gravar isso. O padre vai ter a de primeiro grau também, tá? A minha bom. próxima ida para a Itália com Dona Antônia eu vou Tá pegar. bom. Muito Tá bom? obrigado. Eu que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho, da forma que você fala, da forma que você prega, que fala do beato Carlos Acutis, estimula-nos a seguir a via rápida da Eucaristia e os degraus com o Santo Rosário. Amém. Muito obrigado. Uma salva de palmas mais uma vez. Padre, só explica a relíquia com que você viaja, por favor. Essa relíquia é dos cabelos, tem fiozinhos do cabelo do Carlo e um pedacinho da sua vestimenta quando ele faleceu, né? Essa aqui é a minha, que Dona Antônia me deu já há muitos anos. Então tem as relíquias de primeiro grau, padre, estão sendo feitas do cabelo Sim, do Carlo, que né? maravilha. Porque o corpo dele estava intacto. Entendi. Né? E o coração, os órgãos internos também, quando foi aberto, estavam todos intactos. Puxa. Não se decompôs nada. O senhor precisava, eu fiquei emocionado quando vi aquele garoto de 1,83 m quando saiu do túmulo, né? E o coração está na diocese de Assis, está na Catedral de Assis, São Rufino, né? Foi com o coração que a mãe entrou no dia da beatificação. E as de primeiro grau, algumas serão enviadas justamente para santuários, com aquela coisa, aquele protocolo, pedido do bispo e pegar lá pessoalmente, né? E com a pandemia muita coisa foi parada para essa questão, né? Outro dia conversando com a mãe dele, já estão retomando, quando eu for lá, trazer, nem que seja o cabelo do Carlos do céu. Deus abençoe.